Bom, então eu quero dar início a esse painel de apresentação de comunicações, que é o último painel, né, do evento que está acontecendo eh, em Buenos Aires, para quem está presencialmente, né? E nós aqui todas as apresentações são online. Eu quero agradecer o convite me formulado pelo presidente do Iberujur, o professor Fábio Veiga, e também parabenizar o Iberujur e a Universidade, eh, a Universidade de la Marina Mercante de Buenos Aires pelo evento, né? E também parabenizá-los por essa decisão de permitir que pessoas que não estejam presentes também socializam seus estudos, as suas pesquisas. Então, feitas essas palavras iniciais de agradecimento, quero também parabenizar e agradecer todos os pesquisadores, os professores, né, que se prontificaram a partilhar os seus conhecimentos, as suas pesquisas. E de imediato, então, eu vou inverter a ordem para que a professora Patrícia Anjos Azevedo, que está na cidade do Porto, que são 4 horas, né, a mais. Então, que faça a sua apresentação. Professora, eu vou apresentar o primeiro tema e depois o segundo. A ideia é que em 10 minutos faça a apresentação, professora Patrícia, certo? Então, o trabalho da professora Patrícia Anjos Azevedo e Marco Miguel Pereira Rodrigues. A professora é do Instituto Politécnico do Porto e o Marco é da Universidade Portucalense e o tema é Direito Penal Português, Segurança e Crimes Cibernéticos, Desafios e Propostas para o Direito a Constituir. O direito a constituir. É um tema atualíssimo, né, professora? E a senhora, então, está com a palavra. Não sei se só a senhora vai fazer a apresentação ou se também o Marco vai participar, é só a senhora. Então, eu estou em representação dos dois hoje, Tá nos bom. dois temas. Então, a senhora está com a Então, palavra. obrigada. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos por estarem presentes, agradecer à professora Zélia a simpatia e estar aqui a dirigir este nosso painel. Portanto, boa noite aqui a partir de Portugal, passa das 21 horas. Vou então apresentar o primeiro tema. Quero agradecer também ao Iberojur o facto de mais uma vez estar presente. Não estou presencialmente, mas estou aqui atenta online e, portanto, tenho aqui esta oportunidade. Então, o primeiro tema versa sobre o direito penal português, segurança e crimes cibernéticos, desafios e propostas para o direito a constituir. Como sabemos, a crescente digitalização das sociedades contemporâneas tem transformado diversas áreas da nossa vida, designadamente a regulação no âmbito do direito penal, impõem-se novos desafios, exigem-se adaptações normativas, designadamente para responder a novos crimes cibernéticos que têm surgido. Os crimes cibernéticos surgem através de meios informáticos e digitais e requerem respostas específicas, designadamente tendentes à proteção da segurança pública e ao respeito pelos direitos fundamentais. Portugal, tal como os outros países, tem procurado responder a esta evolução, subsistem algumas lacunas legislativas e alguns desafios práticos que limitam a ação do próprio Estado. Isto porque o âmbito do direito penal, como área de última ratio, tem que prever e punir os crimes e, portanto, no momento da sua prática, eles têm que estar previstos e punidos como crimes, caso contrário, não podem ser sancionados. E, portanto, se houver uma falha dessa regulação, determinadas práticas passarão em branco e não poderão ser penalizadas como crimes. Portanto, aqui o nosso objetivo neste pequeno contributo é analisar o enquadramento jurídico dos crimes cibernéticos em Portugal, os desafios da segurança digital e da cooperação internacional e propor algumas medidas concretas para chegarmos a um direito penal digital moderno, transparente e efetivo. Aqui a necessidade é de uma maior harmonização normativa, uma maior capacitação técnica dos agentes do sistema penal e a adoção de mecanismos que assegurem a transparência e a proteção dos direitos em ambiente digital. Portanto, os crimes cibernéticos abrangem um vasto espectro de infrações penais que envolvem sistemas informáticos, redes digitais e dados eletrónicos. Temos, por exemplo, o acesso ilegal a sistemas, o chamado hacking,
temos o furto de dados pessoais e financeiros, temos a propagação de vírus informáticos, temos o phishing, temos o cyberbullying, portanto, temos vários ilícitos que apresentam algumas dificuldades técnicas de enquadramento que dificultam a sua prevenção e investigação e, consequentemente, penalização. Além disso, o ritmo acelerado da inovação tecnológica exige revisões contínuas da lei para incluir novas práticas criminosas e, portanto, é preciso tipificar esses crimes, é preciso dar uma efetividade de resposta penal e isso é prejudicado pela dificuldade da obtenção de provas digitais e pela necessidade de competências técnicas e especializadas por parte de operadores judiciários. É preciso combater o ciberterrorismo, os crimes financeiros digitais e, de facto, tudo isto pode agravar, se não houver uma resposta legislativa, a segurança nacional e a economia. Portanto, aqui a segurança digital é um pilar central para garantir a proteção dos sistemas informáticos, os dados pessoais e a integridade das infraestruturas críticas. A legislação, designadamente o Regulamento Geral de Proteção de Dados, impõe padrões elevados de proteção de dados pessoais e Portugal tem vindo a implementar as diretivas da União Europeia. Mas isso não chega. Portanto, no âmbito do direito penal é necessário assegurar a segurança digital e, portanto, é necessário desenvolver capacidades investigativas modernas no sentido de recolher, preservar e validar provas digitais respeitando os direitos fundamentais. Portanto, aqui os cidadãos também têm que ser educados para o uso seguro das tecnologias, assim se combate e se previne a prática do crime cibernético, tem que se incentivar a colaboração entre o setor público e privado e o Estado tem efetivamente que dar aqui resposta. Os crimes cibernéticos vão além fronteiras, portanto é fundamental também os acordos entre os Estados e é fundamental considerar algumas especificidades tecnológicas e jurídicas atuais, incentivando plataformas colaborativas para partilhar informações. Como propostas para o direito penal digital a constituir, é muito importante assegurar um direito penal digital moderno e eficaz, designadamente através de criação de um estatuto legal específico para a inteligência artificial no processo penal, atualização e ampliação da legislação sobre crimes cibernéticos, a introdução de novos tipos penais que contemplem fraudes digitais emergentes, ataques à integridade de sistemas baseados em IA e ciberterrorismo, fortalecer as capacidades técnicas e de investigação mediante a formação contínua e especializada de magistrados, forças de segurança, técnicos forenses, a criação de unidades especializadas equipadas para combater o cibercrime, por exemplo. É necessário também reforçar a garantia dos direitos fundamentais dos cidadãos em ambiente digital e também é necessário promover a cooperação internacional e uma maior harmonização normativa possível nestas matérias. Para terminar, em último lugar, é também importante implementar políticas públicas de prevenção e sensibilização, desenvolver campanhas educativas dirigidas a diversas entidades sobre a segurança digital e prevenção de crimes informáticos e incentivar, então, como eu já disse há pouco, a colaboração público-privada e fortalecer a resiliência das infraestruturas digitais nacionais. Muito obrigada, isto é tudo no tocante ao primeiro tema. Eu, professora Patrícia, eu agradeço, inclusive, a sua síntese, né, que ficou, inclusive, gastou um pouquinho menos do que 10 minutos, e as preocupações partilhadas aí são as preocupações de todos nós, né? Hoje o Estado, ele precisa se modernizar para que efetivamente consiga, né, a repressão desses crimes que tem sido cada vez mais frequente, né? É impressionante como os crimes cibernéticos têm andado muito mais do que a capacidade do Estado de prevenção e repressão, né? Muito obrigada. Então, vou devolver a palavra para a senhora, porque novamente a senhora e o Marco Miguel Pereira Rodrigues, já mencionei as instituições de ambos, e que vão abordar o tema o direito administrativo português na era digital, transparência e governo e inteligência artificial, que na verdade um tema tem a ver com outra, né? A senhora que está trazendo aqui no perspectiva do direito administrativo e de certa forma tem tudo a ver com os crimes cibernéticos, né? E toda essa questão relacionada ao que a senhora já expôs. Está com a palavra, professora.
Muito obrigada novamente, professora Zélia, pela sua simpatia, generosidade e disponibilidade. Portanto, de facto, nós apresentamos aqui dois temas complementares. O meu coautor não pôde estar presente por questões de trabalho, mas eu estou aqui a representar os dois. Efetivamente, escolhemos estes temas porque a minha área, sendo direito público, não é propriamente a área de direito penal, essa é a área do Dr. Marco Rodrigues, que é doutorando em fase final na área das jurídico-criminais. Eu sou doutora em Direito Fiscal, portanto tributário, e dou aulas também de Direito Administrativo, então daí aqui a conexão e a escolha dos temas. Portanto, relativamente aqui ao segundo tema, ao Direito Administrativo Português na Era Digital, Transparência é Governo e Inteligência Artificial, portanto, o que nós temos aqui a apresentar é que, de facto, a transformação digital na administração pública, que eu aqui, por uma forma de facilitar, vou designar de vez em quando por AP, a Administração Pública, constitui, portanto, esta transformação um dos maiores desafios do direito administrativo atual, portanto, do século XXI. Em Portugal, nós chamamos esta questão da digitalização da administração pública, chamamos o e-governo, o e-governo, portanto, o governo eletrónico, designadamente com o tempo da pandemia, portanto, foram-se desenvolvendo cada vez mais formas de interação com os cidadãos através de meios digitais e até aos dias de hoje, de facto, isso tem-se vindo a desenvolver cada vez mais, porque se poupa tempo, poupa-se recursos e é mais prático para todos em vários aspectos. A inteligência artificial também tem vindo a ser implementada em algumas áreas, já vou dar alguns exemplos. A AP tem promovido uma modernização profunda da gestão pública, de facto, isso aumenta, lá está, são as vantagens, a eficiência, a qualidade dos serviços e a participação dos cidadãos. Obviamente que tudo tem desvantagens, a digitalização da AP acarreta e implica novos desafios jurídicos e éticos, designadamente o problema da garantia da transparência dos processos e decisões administrativas e a questão da proteção dos dados dos cidadãos, mais uma vez, os dados sensíveis. No direito administrativo, um dos princípios fundamentais é, de facto, a transparência dos procedimentos, portanto, isto é especialmente relevante num contexto em que as decisões podem ser eventualmente parcial ou totalmente autonomizadas, e isso pode colocar em causa a percepção da legitimidade e do respeito pelo princípio da legalidade por parte dos cidadãos, que muitas vezes podem não conseguir compreender, questionar e, portanto, assim poder contestar, poder impugnar os atos administrativos. Portanto, aqui a nossa análise centra-se no enquadramento jurídico português do e-governo e da IA na administração pública. Destaca-se a importância da transparência para assegurar a confiança pública, a responsabilização e o respeito pelos direitos fundamentais. Aqui, em relação ao e-governo, Portugal tem desenvolvido políticas de e-governo desde os primeiros anos do século XXI. Temos aqui, por exemplo, o Plano Estratégico para a Administração Digital, foi lançado em 2020, coincidentemente então com a altura do confinamento, à conta da pandemia, já tinha vindo a ser trabalhado anteriormente, mas depois houve uma espécie de necessidade de acelerar, portanto aqui a necessidade fez o engenho, portanto aqui estabeleceu-se, já anteriormente a 2020, uma prioridade no sentido de se começarem a utilizar as tecnologias de informação e comunicação, portanto, as TICs, na AP, na administração pública, mas os deveres de segurança, confidencialidade e integridade dos dados têm de ser sempre observados e, portanto, por muito que se modernize, tem que se garantir a segurança, a confidencialidade e a integridade dos dados sensíveis tratados. Aparece também o regime jurídico do processo administrativo eletrónico, em 2020, a par então do Plano Estratégico para a Administração Digital, veio estabelecer algumas normas obrigatórias para a tramitação eletrónica dos processos administrativos, incluindo comunicação digital entre administração e cidadãos. Basicamente, estas iniciativas resultaram numa melhoria substancial dos serviços públicos, criaram-se plataformas digitais integradas, como o Portal do Cidadão, a chave móvel digital para assinatura de documentos, que facilitam o acesso e a autenticação segura. E depois, através da chave móvel digital, nós conseguimos aceder a uma série de serviços, designadamente no Portal das Finanças, designadamente aplicações onde nós temos os documentos dos automóveis, onde temos a carta de condução, onde temos o cartão de cidadão, por exemplo, e, portanto, sei lá, do Banco de Portugal também temos autenticação através desses dados para aceder ao mapa das responsabilidades de crédito, por exemplo, às bases de dados das contas bancárias, portanto, nós próprios, através dos nossos dados, da nossa chave móvel digital que funciona à conta do cartão de cidadão, conseguimos ter acesso
a uma série de informações nossas e, de facto, assim facilitar a integração de várias plataformas digitais e o acesso à nossa informação pessoal, que está guardada, digamos assim, em de programas informáticos do Estado, e espero eu que sejam seguros, porque a chave móvel digital permite-me assinar digitalmente documentos que têm a mesma validade que a minha assinatura feita pelo meu punho, e, portanto, a assinatura é uma coisa séria e vincula. Portanto, este e-governo contribuiu para reduzir as burocracias em certos aspectos, para aumentar a transparência em certa medida, porque há mais acesso à informação mais fácil através de plataformas digitais e, portanto, também permitir a consulta e o acompanhamento online de determinados procedimentos administrativos. Sei lá, por exemplo, num site do município eu consigo acompanhar o procedimento de licenciamento da minha habitação e sei em que fase está, pronto, por exemplo. Portanto, no entanto, apesar de tudo, isto ainda não é perfeito, persistem alguns desafios estruturais, por exemplo, a desigualdade no acesso digital, isto é um problema, a resistência à mudança em alguns setores da administração, nem tudo funciona exatamente perfeito, e a necessidade contínua de investimento em infraestruturas e formação especializada, que depois acabam por custar muito dinheiro a recursos, portanto, financeiros e não só. E, portanto, também se coloca aqui, este para mim é a questão mais importante de todas, a proteção dos dados pessoais, que assume particular relevância no contexto do uso massificado das plataformas digitais, porque de facto eu nem quero imaginar se, por exemplo, conseguirem hackear facilmente estes dados que o Estado tem em seu poder dos cidadãos, é como eu digo, preocupação particular com as assinaturas e tudo mais. Portanto, a inteligência artificial na AP tem várias potencialidades, tem vários limites. Portanto, alguns projetos recentes, com a utilização destas plataformas que eu acabei de exemplificar, a utilização é baseada em sistemas de IA. Aqui os sistemas de IA têm sido até situações que eu não pensaria aqui há uns anos, nem eu nem ninguém, se calhar, designadamente para análise de volumes de dados, por exemplo, em saúde pública, por exemplo, a introdução na IA no âmbito do diagnóstico médico, por exemplo, através da análise, por exemplo, de vários exames, etc., para se perceber determinados padrões e para ajudar no diagnóstico, por exemplo, de doenças. Aqui a tecnologia tem potencial para melhorar a qualidade das decisões e a rapidez de resposta da administração pública, e sem dúvida nenhuma. Mas, no entanto, há aqui algumas questões cruciais no domínio do direito administrativo e não só, falamos há pouco no direito penal, são muito importantes, designadamente a questão da transparência e a explicabilidade das decisões, designadamente quando elas sejam automatizadas, portanto, perceber como é que o sistema, o algoritmo, como é que chegou àquele resultado e através de que dados e porquê, não é? Por causa aqui da questão da fundamentação, não é? E para garantir a legitimidade do exercício da função administrativa no respeito pelo princípio da legalidade, dando então ao cidadão possibilidade de responder através do contraditório, designadamente através do direito de impugnar e de recorrer de atos administrativos. Portanto, cada vez mais é complexo lidar com a inteligência artificial, os algoritmos utilizam grandes quantidades de dados sensíveis e, portanto, há aqui vários desafios regulatórios. O primeiro desafio regulatório é construir um quadro jurídico que assegure a inovação tecnológica sem sacrificar os direitos fundamentais dos cidadãos. Portugal tem seguido as diretivas da União Europeia, designadamente a Estratégia Europeia para a IA e as Ethics Guidelines for Trustworthy AI da Comissão Europeia. Internamente em Portugal é urgente criar legislação mais específica que regule o uso da IA na AP, definindo responsabilidades, direitos e garantias. Esta legislação deve ter em conta os princípios de transparência, responsabilização, segurança e privacidade. Deve assegurar a conformidade com o RGPD, utilizado ao nível da União Europeia, e também a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que é mais antiga, mas continua a ser importante. É preciso capacitar os agentes públicos, é preciso a cooperação internacional e, tanto quanto possível, uma tendencial harmonização normativa entre os Estados-membros da União Europeia. Caso contrário, não é possível assegurar determinados padrões ao nível da União Europeia. Quanto às propostas para o direito administrativo digital a constituir, é preciso criar, então, como eu já disse, uma legislação específica que regula a utilização da IA na gestão pública, é preciso zelar pelo fortalecimento do regime jurídico do processo administrativo eletrónico, designadamente através da interoperabilidade, é difícil às vezes, entre plataformas públicas para evitar a fragmentação digital, a garantia do acesso universal, por exemplo, o reforço da segurança dos dados e da proteção da privacidade.
Deve também promover-se a garantia dos direitos fundamentais no ambiente digital. É preciso, então, também promover a educação e a literacia digital na AP, implementar programas obrigatórios de formação contínua para agentes públicos, designadamente havendo ética e responsabilidade no uso da IA. Deve também haver mecanismos de participação e controle democrático, devem-se criar canais de participação cidadã e mecanismos de controle democrático. É também importante a cooperação internacional, como eu já referi, e a título de considerações finais e para terminar, quero também dizer que a modernização da AP portuguesa, de facto, é uma oportunidade sem precedentes. É muito importante, contribui para melhorar a eficiência e a qualidade dos serviços públicos, mas, de facto, impõe desafios jurídicos e éticos que não podemos negligenciar. A transparência é um instrumento de empoderamento dos cidadãos, efetivamente. Se for respeitada a transparência, os procedimentos até podem ser muito automatizados, mas os cidadãos continuam a conseguir perceber como é que o algoritmo chegou aí e participar ativamente e controlar democraticamente as formas de gestão pública e impugnar atos administrativos. Se não houver essa transparência, existe o risco de enfraquecer determinados princípios democráticos e administrativos essenciais. E se não houver a responsabilização, os cidadãos ficam completamente desprotegidos. Portanto, o desafio da digitalização da AP não é apenas tecnológico, é também jurídico e ético. Tem que se criar um quadro normativo robusto que proteja os cidadãos e, portanto, o futuro do direito administrativo em Portugal, e com esta ideia finalizo, e de um modo geral em todo o mundo, não é só em Portugal, portanto, todos estamos a passar por estas mudanças, depende da consolidação de uma governação digital que tenha a transparência como valor central. E, portanto, precisamos de uma AP eficaz, responsável e, sobretudo, acessível e transparente a todos os cidadãos. E com isto termino a minha segunda apresentação. Agradeço a atenção e estou ao dispor para qualquer questão. Muito obrigada. Professora Patrícia, eu agradeço mais uma vez e assim essa sua disponibilidade de partilhar conosco isso, essa questão a gente vê em todo mundo e muito do que a senhora falava eu vejo também no direito administrativo brasileiro, e vejo, por exemplo, que aqui nós temos 40 milhões de brasileiros recebendo benefícios da segurança social contributiva ou da segurança social não contributiva. E praticamente tudo é feito pelo processo digital, né? E muitas vezes no Brasil a gente tem uma exclusão digital. Isso tem gerado alguns problemas, né? Mas é isso, a gente está avançando para isso e acaba muitas vezes quando o beneficiário é um excluído digital, sempre tem que ter os intermediários, mas na parte fiscal, hoje tudo é feito por meio digital, praticamente tudo. E quer queiramos, quer não queiramos, nós vamos ter que fazer, criar instrumentos para a inclusão digital, né? Justamente para garantir o acesso à própria cidadania. Então, eu quero agradecer muito a senhora. Se a senhora quiser fechar a câmera, que a senhora disse que já, né, já está no adiantado da hora para continuar ouvindo, a senhora É tá, isso. tem, assim, a senhora decide o que faz, tá bom? Obrigada. Eu Vou fechar a quero, câmara, mas estou atenta. tá bom, muito obrigada. Eu vou Obrigada. passar a palavra, então, agora a Andresa Munaro Alves, que vai apresentar um trabalho dela e da querida amiga professora Denise Pires Fincato, ambas da Universidade Católica da PUC do Rio Grande do Sul, e também continuando com o tema já apresentado pela professora Patrícia, né, elas vão abordar o tema inteligência artificial e seus impactos na pesquisa jurídica, instrumento científico ou agente substituidor humano? É uma pergunta e uma exclamação ao mesmo tempo, né, Andressa? Então, eu passo a palavra. Você é doutoranda, é professora na Sou PUC? doutoranda, sou me apresentando, sou doutoranda, sou professora universitária também. Eu sou prof na Ritter dos Reis, mas vinculada à PUC em razão do doutorado, né? E só fazendo uma pequena apresentação aqui, hoje falo em meu nome, em nome da professora Denise, que em que pese não é mais minha orientadora de doutorado, mas sempre vai ser, né? Ela estava comigo no mestrado e falou de você, prof. Zélia, com muito carinho.
Então, fiquei na incumbência de passar os votos, os beijos que ela lhe mandou também, e vou passar os seus para ela depois. Me apresentando, basicamente, eu e a Prof. Denise somos trabalhistas raiz, mas tem outra parte que nos une, que é a paixão pela pesquisa científica, né? Eu brinco com ela, existe um clubinho com duas pessoas, eu e ela, porque ninguém gosta, só eu e ela. E eu fiz um PowerPoint, posso apresentar, prof? Tem 5 lâminas só. Não, pode sim. Eu vou permitir, vou pedir para que o Vitor permita essa apresentação, Vitor. Vê se está disponível para você apresentar. Tá. Posso? Pode, se está disponível, pode. Maravilha. Vocês estão enxergando aí? Estamos sim. Esse é só para colocar todos na mesma página. Na verdade, o texto ele é bem provocativo e hoje aqui o meu papel é instigá-los a ler. Esse é um tema que eu e a Prof. Denise há muito tempo conversamos, né? Porque não basta só pensar na questão da pesquisa científica como um eixo, direito do trabalho, direito penal, o próprio direito administrativo que me antecedeu, a professora Patrícia, ou falar. A gente tem que falar também da questão técnica da pesquisa, sobretudo quando diante de um mundo com inteligência artificial. E pensando nessa ideia, e aí eu e a Prof. Denise provocamos os nossos leitores, será que o pesquisador humano, que era aquele sujeito que pensava sozinho, genuinamente, e criava coisa, ele vai ser substituído por uma inteligência artificial? Então, dentro disso, a gente evidentemente traçou um problema de pesquisa, como não poderia deixar de ser, que é a inteligência artificial substituirá por completo o pesquisador jurídico humano, ou essa servirá como instrumento de aperfeiçoamento da pesquisa, né? A nossa grande dúvida é, hoje, a IA, que já é uma realidade, a gente sabe que não sejamos ingênuos, né? De achar que a IA não existe, de achar que alunos não estão usando, inclusive na reunião de professores essa semana, esse foi um debate. Permitir ou não permitir a utilização de inteligência artificial nos TCCs? Porque às vezes é uma galera que está iniciando e já está utilizando de mecanismos que a gente não usou. Eu não usei inteligência artificial na minha graduação, na minha pós-graduação, enfim. E aí, para tentar responder esses problemas de pesquisa, a gente partiu do método de abordagem dialético, sobretudo pensando que o direito ele acaba passando por fenômenos sociais que carecem de apreciação, então a dialeticidade que a gente quer e que a gente impregnou neste trabalho é partindo de fenômenos sociais. Os procedimentos são funcionalista e estruturalista, naturalmente, porque a gente quer estruturar dentro da sociedade hoje existente a inteligência artificial, né? Nós não somos negacionistas, ao contrário, a gente está tentando de alguma forma acomodar todas as arestas. A interpretação é sociológica, porque não poderia deixar de ser, em razão de ser a sociedade apreciada, e o tipo de pesquisa é qualitativo. A gente parte de uma ideia de direito fundamental mesmo, e o primeiro capítulo, os colegas que se sentirem à vontade, com vontade de ler, a gente navega pela Constituição, demonstrando que a educação é um direito fundamental, demonstrando que, em que pese a educação seja um direito fundamental, lá mesmo a Constituição fala-se de tecnologia e ciência. Então, em algum momento, o Constituinte, em 88, sabia que isso aconteceria e o Estado se propôs, o Estado se dispôs efetivamente a fomentar isso, quando se tem capítulos destinados a isso. Naturalmente, partindo de um prisma em que o sujeito brasileiro tem que ter investimento na sua educação, na própria tecnologia, e aí a gente navegou um pouquinho também no investimento da trabalhabilidade, como novos instrumentos de apreciação da pesquisa, e trazendo essa tríade, né, nós encerramos o segundo capítulo pela tríade de tecnologia, educação e ciência, partimos ao segundo capítulo, onde a gente verifica que os órgãos competentes à pesquisa científica já se manifestaram no sentido de dizer que a inteligência artificial ela não pode ser um autor, e a razão é simples. Por que que a CUP, que é a comunidade, o comitê de organização e pesquisa, se manifesta no sentido de dizer que a inteligência artificial não pode ser um autor? Porque a inteligência artificial não tem responsabilidade. Então, eu não poderia penalizar a inteligência artificial por qualquer bobagem escrita dentro de um texto científico, porque eu não teria como rotular quem fez isso foi a inteligência artificial. Então, depois de muito se pensar
de que forma a gente poderia alocar a inteligência artificial nos instrumentos científicos, lato sensu, qualquer tipo de artigo, é como um instrumento facilitador da minha pesquisa, como um instrumento que serve de instrumento, efetivamente, para eu angariar estudos. E aí, né, prof, todo aquele tempo que a gente ficava, às vezes, na biblioteca catando livro, eu pego a inteligência artificial e falo, me ache livros relacionados a tal coisa. E rapidamente ele me ajuda. Agora, escrever, nós entendemos que já é um problema, porque qualquer bobagem dita por uma inteligência artificial eu não tenho como penalizar o instrumento que disse. E aí, a gente começa a navegar dentro dessa perspectiva e por isso que é notícias positivas ao pesquisador humano, porque nós não seremos substituídos na nossa criatividade, nós não seremos substituídos naquela capacidade de criação dos problemas de pesquisa, dos instrumentos de livros, artigos, etc e tal. Ao contrário, a nossa beleza justamente é esse poder de criação. Então, entendemos que a inteligência artificial servirá como um mecanismo para fins de facilitar a escrita, para fins de proporcionar a rapidez, inclusive, no acesso aos dados, inclusive servindo como uma amiga no sentido da gente se afastar das vilãs chamadas ABNT. Para quem me assiste de fora, aí eu falo do Brasil, mas no Brasil a gente tem uma associação que acaba categorizando de que forma os artigos precisam ser escritos. E isso para o final de curso dos alunos é terrível, porque eles detestam a ABNT. E a gente até fala sobre a ABNT no nosso texto, trazendo a boa notícia, por isso são boas notícias, de que a inteligência artificial poderia, inclusive, ser uma aliada para tratar dessa ABNT, fazendo com que o pesquisador humano, aquele que tem criatividade, possa exercer a sua trabalhabilidade, a sua criatividade na escrita, não perdendo mais tempo com questões que não carecem de sua expertise própria. Naturalmente, e aqui me encaminhando para o fim, a grande conclusão, a problemática que eu apresentei a vocês é que, sim, a utilização da inteligência artificial não atuará como substituidor da figura humana por completo na redação e realização dos artigos, eis que o pensamento criativo, provocativo faz parte daquilo que de mais ínsito o humano contribui para as pesquisas. E este novo instrumento de pesquisa surge, pois servirá como ferramenta eficaz aos pesquisadores, instrumentalizando etapas prévias, aquela que a gente perde procurando o artigo, procurando o livro, já vai ter facilitado. E questões administrativas também vai facilitar nosso tempo, a nossa saúde para escrever, proporcionando um maior período de incentivo aos pensamentos criativos. Eu vou poder ser criativa sem ficar me preocupando em catalogar coisas que aí sim a inteligência artificial vai poder me ajudar. Queridos, muito obrigada. Tentei passar uma ideia e provocá-los, né, a ler. Esse assunto me é muito caro, assim como para a Prof. Denise. E fica aqui o convite da leitura. Muito obrigada. Ô, Andressa, eu parabenizo você, a professora Denise, por externar essas preocupações que são de todos, né, que é uma preocupação comum a todos nós que orientamos, né, os cuidados que nós mesmos temos que ter em relação às pesquisas, e é um desafio constante, né? Eu vejo que tem um link nos três trabalhos e observo que tinha nos cinco trabalhos, né? Nos Uhum. cinco trabalhos do nosso grupo aqui. Sempre essa questão, mas eu percebo que não ingressaram, né, para fazer as suas apresentações a Patrícia Eliane da Rosa Sardeto, que é da PUC do Paraná, e também a Larissa Trindade da Costa, que é da Universidade Autônoma de Lisboa, né? Então, assim, eu vou, eu peço a Andressa e a Patrícia se querem fazer algum comentário a mais dos seus próprios trabalhos ou um trabalho da outra, e não havendo, eu encerro os trabalhos. Então, eu passo. Eu quero só parabenizar a Patrícia, né, pela maestria de apresentar dois trabalhos. Já passei por isso, às vezes dá um bug na cabeça, a gente não sabe nem com quem escreveu, sobre o que escreveu, o que é para falar. Então, parabéns pelo tema e pela coragem. E Professora eu faço Patrícia, o quer. mesmo. Obrigada, Andressa, pelo comentário e muitos parabéns pelo tema também. E obrigada à professora Zélia e ao Iberojur mais uma vez. Eu vou dizer
para a próxima vez que eu for a Porto, vou então marcar um café com a senhora e com a professora Rosário. Combinado. Eu em Porto não fiz, não tive nenhum evento acadêmico, mas eu liguei para a professora Rosário, nós fizemos um lanche juntas, tinha uma professora de Oviedo também na Espanha, então da próxima vez eu tenho certeza que o professor Fábio tem o seu telefone, seu contato, vamos Tem combinar alguma sim, coisa. E eu estou à tem sim. disposição, Patrícia, para questões que queira, assim, em relação ao Mackenzie. A professora Andresa nem precisa, porque eu já sou uma parceira Obrigada. da PUC do Rio Grande do Sul, né? E Verdade. em outubro, porque eu vou muito ao Rio Grande, mas vou direto a Passo Fundo. Mas eu, no sábado, dia 18 ou 19 de outubro, eu vou estar lá. Quero ver se marco um café com a professora Denise e quem sabe você também, Andressa. Então Já tá, estive na Ritter também, vamos dando te uma esperar então. palestra, mas há muito tempo. Eu quero agradecer mais uma vez, né, a oportunidade de moderar esse grupo, né, de também de ter sido lembrada pelo Iberujur. Então, agradeço tanto ao Iberujur quanto, né, a Universidade da Marinha Mercante, lá de Buenos Aires, parabenizar todos e desejar a todos os que estão presencialmente, né, um bom jantar de encerramento e a todos nós que continuemos a pesquisar esse grande desafio que é a inteligência artificial, quer seja nas pesquisas científicas, quer seja na via administrativa, o uso indevido, né, que acaba gerando, então, sanções administrativas e também penais. E eu declaro, então, encerrado esse painel. Muito obrigada. E parabéns às duas, né? A Patrícia Obrigada. e a Andressa. Obrigada. Obrigada, muito gosto. Vitor, você pode encerrar a gravação e vamos encerrar, tá ok? Correto, doutora Zé. Muito Obrigada, obrigado. viu?